Antes de mais nada, eu quero desejar um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. E falar para vocês que acabou de explodir uma bomba, gente, uma verdadeira bomba internacional, que ninguém esperava. E que dessa vez o nome no centro é o ministro do STF, Alexandre de Moraes. É isso mesmo, Alexandre de Moraes no centro desta bomba dos Estados Unidos. Confirmar agora há pouco um nome de peso, ligado diretamente ao alto escalão do governo Trump, do exército americano que está vindo ao Brasil. E ele não vem a passeio, não. Vem com o único objetivo: discutir sanções, ou seja, punições contra Moraes. E para quem achou que não ia dar em nada, essa movimentação já está causando rebuliço, viu? A esquerda está em desespero e o Supremo já virou corre-corre nos bastidores, porque eles sabem que o que está vindo aí é forte. E tem mais ainda. Eduardo Bolsonaro, sim, o filho do nosso amado presidente Jair Messias Bolsonaro, confirmou tudo ao vivo e ainda trouxe informações importantes e inéditas de como tudo vai ser conduzido aqui no Brasil e tudo que vai acontecer com o ministro. E todos os detalhes e destaque dessa notícia a gente vai trazer hoje aqui no canal para vocês, porque o que está acontecendo agora pode mudar tudo nas próximas semanas. Gente, mais uma bomba, viu? Caiu no colo do Supremo, mais uma bomba daquelas que estremece Brasília. A Transparência Internacional, para quem não sabe, é uma das maiores organizações anticorrupção do planeta e soltou uma crítica pesada contra uma decisão do ministro, viu? E olha, foi uma nota daquela que escancara o absurdo. Porque para a Transparência Internacional soltar um repúdio nesse tom, gente, é porque a coisa é muito grave mesmo. E o que Alexandre de Moraes fez, gente, está sendo visto como um erro gigantesco. Mas não é só isso não. Ainda tem, que acabaram de confirmar agora há pouco, Lula teve que fazer mais uma troca às pressas no Ministério Estratégico. Essa política realmente não para, viu? Lula tá tentando salvar de qualquer maneira a esquerda e o PT. E para isso fazendo mais uma troca de ministros. E não é uma pouca troca, não. É coisa grande. Eu vou trazer todos os detalhes, destaque dessa notícia para vocês. Só não esquece de compartilhar com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Mas antes de eu trazer todas essas notícias que estão estremecendo hoje, o domingo em Brasília, eu gostaria de trazer para vocês um vídeo que eu separei do advogado de defesa de Bolsonaro, Jeff Schickini, dando uma verdadeira aula de direito e explicando o que está acontecendo por trás no nosso judiciário. Gente, prestem atenção nesse vídeo, porque aqui Jeff Schickini realmente foi brilhante e explicou com riquezas de detalhes tudo o que está acontecendo e o que ainda vem acontecer. Olhem isso e já não percam. Eduardo Bolsonaro, com informações inéditas que acabaram de sair agora lá dos Estados Unidos, que eu vou te trazer de primeira mão para vocês. Meu querido doutor Jeffrey Schickini, meu entrevistado de agora, para a gente já começar essa manhã de sexta-feira. Tá pronto, Edson? Tudo certo? Que bom. Doutor Jeffrey Schickini, meu convidado. Schickini, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Pitoli. Prazer imenso estar aqui mais uma vez e essa sua audiência sempre muito qualificada. Eu que agradeço a honra de ouvi-lo. Aliás, doutor, queria tratar de um tema. Ontem a gente viu a informação, recebemos a notícia. É importante ouvi-lo sobre algo que parece caridade, mas não é. Lembra do Denorex? Acho que o Bolsonaro disse que o senhor, um jovem talento da advocacia, talvez o senhor não se recorde, mas tinha um shampoo, um anti-caspa, lembra que era Denorex? Parece, mas não é. Era o slogan. Parece caridade, mas não é, pelo que vejo, e que gostaria de ouvi-lo sobre a autorização do ministro Alexandre de Moraes com relação ao depoimento de testemunhas de Bolsonaro e outros 6 réus. Do que se trata, doutor? Imagina só, Pitoli. O totalitarismo já está tão enraizado na cabeça dessa gente que reconhecer um direito soa agora como caridade. Pitoli, é algo tão óbvio, mas tão óbvio, o acusado ter o direito de ouvir suas testemunhas, que eu não consigo acreditar que isso possa ser motivo de notícia pela imprensa tradicional, Pitoli.
Veja só, desde 1940, o nosso código diz exatamente assim: acusado apresenta defesa, apresenta resposta à acusação e indica suas testemunhas. O juiz manda intimar as testemunhas do acusado. Veja, já está tão enraizado nesse processo, já é algo tão comum para nós. Tá tendo um latido de cachorro, tá, Léo? Que o relator nega direitos fundamentais, direitos básicos, que quando se aplica corretamente a lei, é aquilo que você falou. Parece que está tendo uma caridade. Veja, o relator não foi bondoso, não fez nenhuma caridade. Não fez mais que a obrigação do juiz relator do caso e cumpriu exatamente o que a lei diz e que em 100% dos processos por todo esse Brasilzão se vê, Pitoli. Veja, nós estamos falando de algo que é básico em um Estado de Direito, porque eu tenho dito, Pitoli, não tem como ter um direito morno. Ou é uma democracia em um Estado de Direito, ou é uma ditadura. Não tem meio termo, Pitoli. Ou nós estamos em um Estado de Direito, ou nós estamos em uma ditadura. No Estado de Direito, que é o que prega a nossa Constituição de 88, prevalece o devido processo legal. Muito se fala o que é isso. É o contraditório e a ampla defesa. Pitoli, contraditório é o direito de conhecer integralmente a acusação que pesa sobre mim. Por isso que as defesas, todo mundo está assistindo, né? As defesas estão gritando: eu quero ter acesso à investigação, quero ter acesso à acusação. Por quê? Isso é o contraditório. Conhecer integralmente a acusação. A ampla defesa, Pitoli, é o direito de utilizar todos os meios lícitos para exercer a minha autodefesa e a defesa técnica, como, por exemplo, indicar testemunhas. Não há como existir um processo democrático, um processo legítimo, sem que eu possa indicar pelo menos as minhas testemunhas. Veja, Pitoli, que um processo penal, de um lado, você tem todo o aparato estatal contra um acusado que desembolsou dinheiro particular próprio para contratar um advogado. É uma guerra inglória. Então você tem que tentar equilibrar isso. O Estado com todo o aparato policial, Ministério Público, pericial, contra um acusado, que é um ex-presidente, que teve que contratar com dinheiro do bolso um advogado que não tem como investigar, não tem força alguma para periciar. E você tem que equalizar isso daqui. De que forma que você equaliza essas forças? Nunca você vai equalizar, né? Seria utopia da minha parte imaginar que tem como equalizar a defesa com a acusação. Nunca! Você pelo menos tem que ouçam as minhas testemunhas, tem que indicar suas testemunhas. Por isso que nunca, Pitoli, um juiz nega a intimação das testemunhas, porque daí seria algo realmente inimaginável exercer nessas condições uma ampla defesa eficaz, Pitoli. Mas, doutor, nesse sentido, nós estamos normalizando cada coisa. Por exemplo, nós temos a dona Vildete, que no último sábado foi para casa, prisão domiciliar. A gente comemorou, né? De uma certa forma, eu me senti feliz ao ver a dona Vildete, 74 anos, que voltou para a cadeia no presídio de Santana, zona norte de São Paulo, uma semana depois de ter retirado um tumor do intestino, pesando 52 quilos, sai da cadeia pesando 40 numa cadeira de rodas e a gente acaba comemorando dona Vildete numa prisão domiciliar. Ou seja, a gente está normalizando questões que nós, na verdade, deveríamos estar indignados, revoltados e gritando, né, pela liberdade destes, né? Pitoli, é exatamente isso. É exatamente isso. Veja que há inclusive síndromes, por exemplo, a de Estocolmo, que o sequestrado passa a enxergar no sequestrador como uma pessoa bondosa. Veja, ele nem está me batendo. Veja, ele me dá água. Meu sequestrador me dá comida. É exatamente isso. E isso é um reflexo de que realmente estamos em um estado totalitário. A imprensa tradicional divulgando que, olha só, vocês falam que estamos numa ditadura. Olha só. A dona Vildete, né? Exato. Teve direito à prisão domiciliar. Mas espera lá, a dona Vildete não deveria estar presa. É disso que se trata. A dona Vildete não praticou crime.
A Débora do batom não praticou crime. Vocês não estão sendo bondosos em mandar essas pessoas para uma prisão domiciliar. Vocês são carrascos. Vocês são ditadores em estar processando e prendendo essas pessoas. Mas isso é uma estratégia de ditaduras, Pitoli. Isso é uma estratégia de ditadores que você vai realmente tirando direitos, e aí você vai concedendo direitos mínimos e essa pessoa se conforta que pelo menos alguns direitos ainda estão preservados e você acha então que aquilo torna-se normal. Isso Doutor. é técnica, estratégia de ditaduras. Mas e vocês, concordam com o que disse o advogado de defesa de Bolsonaro? Vocês acham realmente que isso é uma estratégia, que uma tática de ditadura? Eu quero saber sua opinião, deixa aqui nos comentários. Mas agora, gente, olhem isso que vai dizer Eduardo Bolsonaro. Aqui ele vai revelar tudo com riquezas de detalhes. E vocês vão ver o quão grave é isso. Ao Brasil, esse encontro com o senador Flávio Bolsonaro, que preside a Comissão de Segurança Pública do Senado, também um provável encontro com o presidente da Comissão de Segurança da Câmara, né, o deputado delegado Paulo Bilinski. Isso tudo daí também está no meio dessas tratativas. Se eu pudesse adicionar aqui também um ponto a mais, é que a visita do coordenador para as sanções do State Department ao Brasil, o David Gamble Jr., ela ocorre no momento após a demissão do Mike Waltz, que é o conselheiro de Segurança Nacional. Uma sanção, ela tende a ouvir várias pessoas, né? Muitas autoridades do primeiro escalão Trump. E certamente o National Security Advisor, o Mike Waltz, seria uma dessas pessoas ouvidas. Só que, na ausência dele, quem é que cumulou a sua função é o Marco Rubio, que é o 01, que é o chanceler, que é o secretário de Estado norte-americano. Então, aquilo que poderia ser um problema, porque deveria ser nomeada uma nova pessoa para o cargo de Conselheiro Nacional de Segurança, talvez isso possa ter se transformado até, sem querer, numa facilidade, porque como o Marco Rubio vai coordenar esses dois ministérios, o State Department e o NSC, National Security Council, ele vai conseguir tomar uma decisão e levar adiante de maneira mais célere ainda as sanções contra o Moraes. Se está vindo um representante, um enviado do Trump para o Brasil para tratar dessas questões, com agendas com o senador Flávio Bolsonaro, com o Jair Bolsonaro e várias outras autoridades brasileiras, eu acho que isso daí tem tudo, né, para se verificar nas sanções contra o Moraes. Eu costumo até dizer que o resgate da democracia brasileira, da normalidade entre os poderes, né, para a gente voltar a ter senadores e deputados falando abertamente o que pensam dentro da tribuna do Congresso, para que ninguém mais seja censurado com base nos seus posts na rede social, esse terror instalado pelo Alexandre de Moraes, isso passa por colocar um freio nele. E que freio que é esse? São essas sanções. Aí as pessoas podem falar, Eduardo, o Alexandre de Moraes vai tomar essa sanção. Vale lembrar, não é sanção contra o Brasil, é sanção apenas contra o Alexandre de Moraes. Esse é o meu trabalho aqui. Não vamos confundir as coisas, que eu já vi mídia de esquerda querendo dizer que eu estou trabalhando por sanções contra o Brasil. Mentira. Né? O próprio Paulo Figueiredo, que esteve comigo em várias reuniões, fala abertamente que eu sou contra isso daí. Esse não é o meu trabalho, em que pese eu não gostar do governo Lula, mas eu não trabalho para que o brasileiro acabe sendo punido ainda mais, né? Mais do que ele já está tendo por inflação, por desemprego desse governo, né? Que acaba de roubar os velhinhos do INSS. Então as sanções que eu trabalho são contra o Alexandre de Moraes. Eduardo, ele pode ser sancionado. Primeiro que isso daí significa que ele não vai conseguir nem ter um cartão de crédito, uma conta bancária. Mas ele pode continuar colocando adiante todas essas pautas. Olha, eu acho difícil. Por quê? Porque o governo Trump dos Estados Unidos, que está tendo um discurso muito forte contra a censura, né, vide não só o Marco Rubio, mas o D.D. Vance também, naquele seminário lá em Berlim, diante de várias autoridades europeias, principalmente militares, onde ele fala, ou a gente divide os mesmos valores, ou vocês não vão contar com a ajuda dos Estados Unidos, vocês se virem sozinhos. E a gente já viu que sozinho os europeus não conseguem acabar nem com a guerra da Ucrânia, não conseguiram impedir o seu início, e o Trump vai querer levar isso daí a cabo. Então é bandeira dele,
é a bandeira do Elon Musk, é a bandeira de muita gente dentro do governo dele, do Stephen Miller, que é uma pessoa que é pouco falada, mas muito importante dentro do governo Trump. O Jason Miller também, né? Tem o Stephen Miller e tem o Jason Miller. Jason Miller, aquele que foi detido por 3 a 4 horas no aeroporto de Brasília, depois de discursar no CPEC Brasil em 2021. Essas pessoas todas, o Alexandre de Moraes ele tem uma coleção de gente que não gosta dele. Mas as sanções contra o Alexandre de Moraes, elas se justificam porque o Alexandre de Moraes está tão confortável que ele está impedindo até que empresas americanas, como a Truth Social, que é a empresa do Trump, e a Rumble, do Chris Pavlovski, venham ao Brasil livremente para explorar o mercado de redes sociais, que é o segundo maior mercado do mundo, logo depois dos Estados Unidos. O Alexandre de Moraes tem mandado ordens para prender americanos, cidadãos americanos, com base em tweets que eles deram a partir do território de solo norte-americano. Isso daí não faz nenhum sentido o Trump deixar que isso daí ocorra livremente. E o Alexandre de Moraes tomando essa sanção, eu duvido que algumas das outras autoridades brasileiras, você pode botar aí o PGR, os outros 10 ministros do STF, presidente da Câmara, presidente do Senado, seja lá quem for, eu duvido que alguma autoridade de Brasília vá pegar essa bandeira da censura e perseguição do Alexandre de Moraes e vá levar ela adiante. Porque essa pessoa vai incorrer em ser sancionada também. Não custa muito para o Trump sancionar. Pense com a cabeça de um americano, né? O Brasil, ele não tem uma representação muito significante no PIB dos Estados Unidos. Se não me engano, é 2 ou 3%. É pouquíssima coisa. Do ponto de vista comercial, não existe qualquer preocupação por parte dos Estados Unidos. Do ponto de vista diplomático, poxa, o Lula é o maior vocal, o Brasil, né? E aí você vai colocar todo mundo no mesmo balaio, tá? Você vai generalizar. O Lula é o maior vocal que defende o Hamas. O Lula defende o fim do padrão dólar. O Lula recebeu 2 navios de guerra do Irã sancionados pelos Estados Unidos. Inclusive, esse assunto vai voltar à tona ainda, tá? Talvez esteja no bojo aí da visita do State Department no Brasil agora. Então, com base nisso tudo, nem pelo ponto de vista comercial e nem pelo ponto de vista político-diplomático, o Trump se preocuparia muito em sancionar um Alexandre de Moraes, 2 ou 3 do STF, 4 ou 5 do STF, uma turma do STF, para ele não vai fazer diferença nenhuma. Agora, vale lembrar, para finalizar esse ponto, os Estados Unidos, eu pego como exemplo quando sancionaram o Michael Moreno, que é um ministro do STF da Venezuela. Quando eles sancionaram o Michael Moreno, na sequência, quem é que veio e sancionou também? Canadá e União Europeia. Então, se o Alexandre de Moraes, que já deu declarações, quando estavam falando que ele poderia perder o visto americano dele, ele falou, olha, ele declarou, eu não gosto nem muito de ir nos Estados Unidos, eu prefiro a Europa. Né? Lembrou muito o Gustavo Petro, o presidente da Colômbia. Então, se ele gosta muito de ir para a Europa, fique esperto, porque lá também podem se verificar essas sanções, porque os Estados Unidos sancionam ele no Brasil, né? Sanciona os Estados Unidos, faz a primeira sanção, e depois trata com os europeus para que isso seja estendido também para a União Europeia. E já tem, né, projeto de resolução para o Parlamento Europeu, feito pelo eurodeputado Dominik Tarczyński, eurodeputado polonês, para sancionar o Alexandre de Moraes. Então, muita coisa acontecendo, e eu creio que o Alexandre de Moraes sim será sancionado e a gente vai conseguir resgatar a nossa normalidade no Brasil. Parar com essas perseguições, parar com maldade, deixar a anistia correr livremente na Câmara, porque se correr livremente, eu tenho certeza de que ela vai para frente e ai de quem quiser levar adiante as bandeiras da censura e da perseguição. Bom, como vocês perceberam aqui, Eduardo Bolsonaro destrinchou tudo o que vai acontecer. E ele pode ser punido não somente nos Estados Unidos, como também na Europa. E falando em Alexandre de Moraes, olhem esta notícia. Membro do governo Trump vem ao Brasil para discutir sanções contra Moraes, diz Eduardo Bolsonaro. David Gamble, chefe do Escritório de Coordenação de Sanções do Departamento dos Estados Unidos, vai se reunir com o senador Flávio Bolsonaro e com o ex-presidente Jair Bolsonaro. É ele, David Gamble. Eduardo Bolsonaro silenciou seu mandato como deputado. Eduardo Bolsonaro, que licenciou seu mandato como deputado federal, está vivendo desde o início do ano nos Estados Unidos para conspirar junto com o governo Donald Trump contra o Brasil. É o que ele falou, a esquerda está tentando virar o jogo, na verdade, para tentar prejudicar Eduardo Bolsonaro. Basta ver essa matéria aqui, gente.
dessa revista Fórum Esquerdista, tá? Aqui tá falando, ó. Contra o Brasil, anunciou que o chefe do Escritório de Coordenação de Sanções do Departamento dos Estados Unidos vai desembarcar em Brasília na próxima segunda, dia 5. Por que eu coloquei primeiro o vídeo do Eduardo? Porque já desmentindo para vocês verem como que a esquerda está fazendo para manipular o povo. Segundo eles, o objetivo da vinda de David Gamba ao Brasil seria discutir sanções contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O filho de Jair Bolsonaro tem articulado retaliações dos Estados Unidos contra o magistrado por sua atuação frente ao inquérito da tentativa de golpe de Estado. De acordo com o deputado licenciado David Gamble, se reunirá com o senador Flávio Bolsonaro e possivelmente com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas vocês viram, né, gente? Eles estão tentando falar que Eduardo Bolsonaro está contra o Brasil, mas a verdade não é essa. Ele está contra esses absurdos que está acontecendo no nosso judiciário, principalmente Alexandre de Moraes. E falando em Alexandre de Moraes, Transparência Internacional critica a prisão domiciliar para Collor e diz que o ex-presidente cumprirá a pena em um palácio. O endereço do ex-presidente é um apartamento na cobertura de um prédio de 6 andares na orla alagoana da região da praia de Ponta Verde. A ONG de Transparência Internacional do Brasil criticou a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que autorizou o ex-presidente da República, Fernando Collor, a ir a uma prisão domiciliar, devido à sua idade e à sua condição de saúde. Segundo a organização, o ex-mandatário cumpre pena em um palácio. Aqui fala, Collor vai ficar em cobertura de 600 metros quadrados na orla de Maceió, avaliada em 9 milhões. Segundo a Organização de Transparência Internacional do Brasil, aspas, no Brasil, milhões de réus pobres, a maioria negros, são encarcerados em verdadeiras masmorras medievais. Mas um corrupto serial evade a justiça por décadas e cumpre pena em um palácio? O judiciário brasileiro é o principal vetor da desigualdade abissal do país, fecham aspas, diz a ONG. Gente, como vocês podem ver, é repúdio atrás de repúdio e sanções que vão vir dos Estados Unidos. Mas você lembra que eu falei para vocês que Lula já mexeu seus pauzinhos de novo e vai ter mais uma troca no seu ministério? Olhem essa notícia. Márcia Lopes confirma convite de Lula para assumir Ministério das Mulheres. Aspas, recebi um convite, estarei em Brasília já na segunda-feira, afirmou a cotada para ocupar o cargo de Cida Gonçalves. Mais uma troca no governo Lula. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT convidou Márcia Lopes para assumir o Ministério das Mulheres para o lugar da atual chefe da pasta, Cida Gonçalves. Ele está fazendo de tudo, achando que o povo vai acreditar ainda no PT. Pode fazer a troca que ele quiser, porque o povo já acordou. Márcia, que já ocupou o cargo de ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, confirmou que vai se reunir com o petista em Brasília, nesta segunda-feira, dia 5. Aspa, recebi o convite e estarei em Brasília já na segunda-feira. Disse ao jornal Folha de São Paulo. À tarde falarei com o presidente Lula. Na última sexta-feira, Márcia recebeu o convite por telefone e no mesmo dia Lula teve uma reunião de 20 minutos com Cida Gonçalves, que deixou o Palácio do Planalto sem falar com a imprensa. Batidores de Brasília traziam a informação da substituição de Cida desde o início do ano. Dentro do contexto da reforma ministerial do Executivo, Márcia Lopes era uma das principais candidatas ao cargo. Filiada ao PT desde 1980, Márcia foi ministra em 2010 durante o segundo mandato de Lula. Ela é irmã de Gilberto Carvalho, secretário nacional da Economia Popular e Solidária do Ministério do Trabalho. Bom, gente, esse foi o vídeo de agora. Eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas eu quero muito saber sua opinião sobre tudo que eu trouxe no vídeo. Se vocês realmente acham que vai ter essas sanções amorais, o que vai acontecer, quais vai ser as sanções, eu acho que não vai ficar só em perda de visto, não. E vocês, deixem aqui nos comentários, não deixem de opinar. Tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para mim. Muito obrigada a todos, eu desejo um dia mais que abençoado, só não esquece de compartilhar com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Até um próximo vídeo!